Vivendo na Palavra. Hoje, sexta-feira, 25 de maio de 2018. Estamos partilhando o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos do 13 ao 20. Aqui estamos extraindo 3 lições que o nosso Senhor Jesus Cristo enfatiza neste segmento do Sermão da Montanha. E ele direciona o seu discurso para uma conclusão. E Jesus aqui, em primeiro lugar, lançou um princípio geral para a nossa orientação, para todas as questões duvidosas que surgem entre uma pessoa e outra. O princípio é que devemos fazer aos outros conforme desejamos que eles nos façam. Esta é a primeira lição. A segunda lição nós já compartilhamos. Nosso Senhor nos dá uma advertência geral contra a maneira como muitos agem quanto à religião. E o último princípio, a última lição, o Senhor Jesus nos dá uma advertência geral contra os falsos mestres na igreja. Devemos nos acautelar dos falsos profetas. A conexão entre esta passagem e a passagem anterior é impressionante. Queremos de fato ficar longe do caminho largo, do caminho que leva à perdição, do caminho onde muita gente tem andado. E este caminho largo é aquele caminho em que as pessoas vivem uma religiosidade e não o verdadeiro evangelho, onde muitos estão dormindo, movidos a remédios. Muitos estão se prostituindo, adulterando, tendo muitos prazeres, com muitas mulheres, se achando o sucesso entre esta vida promíscua e no leito da sua família, no leito do seu matrimônio, é um fracasso. Onde muitos estão tendo sucesso na sua área profissional e, infelizmente, no seu lar, com sua esposa, seus filhos, um fracassado. Este é o caminho largo. É o caminho da mentira, é o caminho da ilusão, é o caminho da imaginação, é o caminho mundano, onde jaz no maligno este mundo, nesse sistema em que muitos estão olhando numa perspectiva mundana, maligna, sem de fato olhar pelos olhos, pela ótica do Evangelho, pela visão de mundo bíblico. E, infelizmente, estão andando por este caminho largo. E aí nós devemos estar precavidos contra estes falsos profetas que estão surgindo, que estão aí. E que eles começaram a surgir, a aparecer já nos dias dos apóstolos. E desde aquele tempo as sementes do erro têm sido lançadas. E desde então eles têm aparecido continuamente, como nós estamos observando hoje em nossos dias. E nós estamos de fato preparados? Precisamos estar preparados contra eles, mantendo-nos sempre em guarda. Esta é uma advertência de que muito precisamos. Há milhares de pessoas que perecem estar sempre movidos por estes falsos mestres e que estão parecendo estar sempre prontas, estas pessoas, a crer em qualquer coisa que ouvirem.
desde que venha dos lábios de alguém que tenha o título de ministro religioso. E esquecem que um clérigo pode errar, tanto quanto um leigo, que estes clérigos não são infalíveis. E o que eles ensinam precisa ser confrontado com os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Só devemos seguir tais ministros e crer no que ensinam, enquanto estes ensinamentos, estas doutrinas por eles ensinadas, concordarem com a Bíblia, e nem um minuto a mais. Devemos fazer prova deles pelos seus frutos. Sã doutrina e vida santa são sinais característicos dos verdadeiros profetas. Devemos lembrar disto. Os erros dos nossos ministros não justificam os nossos próprios erros. Mateus 15:14, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Qual a melhor salvaguarda contra falsos ensinamentos? Sem sombra de dúvida, a resposta é o estudo regular da palavra de Deus, sempre acompanhado de uma oração que rogue a iluminação do Espírito Santo. A Bíblia, meus queridos, foi-nos outorgada para ser uma lâmpada, foi-nos dada para ser uma lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, conforme Salmo 119, 105. Deus não permitirá que quem ler a Bíblia corretamente vai cair em algum erro irremediável. A negligência para com a Bíblia é que faz tantas pessoas se tornarem presas fáceis do primeiro falso mestre que aparecer. Tais pessoas querem nos fazer acreditar que não são estudados e nem têm a pretensão de terem opiniões bem formadas. A verdade é que são preguiçosos, negligenciam a leitura da Bíblia e não querem ter o trabalho de pensar por si mesmos. Não existe nada que forneça tantos seguidores para os falsos profetas do que a preguiça espiritual, disfarçada sob uma capa de humildade, um analfabetismo bíblico. Que todos nós possamos sempre ter em mente a advertência do Senhor. O mundo, o diabo e a carne não são os únicos perigos no caminho do cristão. Há ainda um outro, o falso profeta, o lobo disfarçado em pele de ovelha. Feliz é quem estuda a Bíblia e ora, e sabe a diferença entre a verdade e o engano da religião. Existe uma diferença e nós deveríamos reconhecê-la muito bem, fazendo uso do conhecimento que nos foi outorgado, que nos foi dado. Que Deus abençoe sua vida. Um abençoadíssimo final de semana. Leia a Bíblia e ore mais. Em nome de Jesus.